Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, sou Vinícius Aroeira, Augusto Teixeira, somos sócios da SPAC e hoje a gente vem falar aqui de uma ferramenta importante para a execução de estratégias, que é o OKR. Ô Augusto, mas OKR é só um nome diferente para KPI? Na verdade não, o OKR é uma metodologia que foi criada, é um framework que foi criado por Andy Grove. Andy Grove é um grande executivo da Intel, é uma metodologia que hoje ela é muito aplicada, mas ela foi criada lá na década de 80. E ela, assim, a vantagem dela é uma vantagem muito simples. Ela conecta o objetivo a uma forma de medir ele de uma forma simples e mensurável. Enquanto os KPIs são importantes também, mas eles são para medir. Os OKRs, eles são para conectar algo que vai mensurar com objetivos, que são objetivos que vêm do planejamento estratégico da empresa. Então, quando alguém te fala aí, esse OKR aí é uma modinha, que inventaram um nome diferente para ficar bonito, essa pessoa não sabe do que se trata. E o que o OKR faz, nós vamos falar para vocês nesse vídeo aqui de hoje. Então, o que o framework consiste? Né? Ele consiste na escolha entre 3 e 5 objetivos estratégicos e chave para a empresa, que são conectados a alguns KRs, a algumas formas de medir o avanço desses objetivos e, consequentemente, o avanço da estratégia da organização. É isso mesmo, mas sabe o que mais me encanta, Augusto, no OKR? Antes de, sei lá, até uns 8 anos atrás, 10, onde o OKR não estava muito difundido e eu já implementava ali desdobramentos de planejamento estratégico, uma angústia que a gente tinha, né, uma dor que era, poxa, eu fiz todo esse planejamento estratégico aqui, aí a gente ensina isso em outro vídeo nosso, né? A gente faz o planejamento estratégico, depois eu já preciso traduzir esse planejamento estratégico em indicadores diretos, métricas que às vezes já são financeiras e que às vezes não traduzem o que está no meu planejamento estratégico. Eu tenho que saltar daquilo que eu escrevi, que é inspirador, a visão de onde eu quero chegar, para venda, EBITDA, redução de despesas, e às vezes eu preciso colocar o fator qualitativo para conectar isso, não é? Exato, assim, vamos supor que você é uma empresa que está em expansão e tem que criar uma nova unidade no novo estado, ou no novo país, ou numa nova cidade. Quando você vai colocar isso, antigamente, quando você colocava isso no book de metas, no acompanhamento financeiro, acompanhamento de metas, ele se traduzia em despesas, em vendas, em quantidade de clientes, mas não necessariamente garantia o avanço da empresa naquele planejamento que ela definiu. Ou seja, não necessariamente se a empresa atingisse todos aqueles objetivos, ela caminharia para onde ela queria. Ou seja, ela abriria uma nova cidade, um novo estado, por exemplo. Então, o que o OKR tem de vantagem, principalmente? Ele garante que os objetivos estratégicos da empresa estejam alinhados e distribuídos em toda a organização. Ele garante que o avanço, de fato, desses objetivos estratégicos sejam medidos por resultados-chave, de uma forma que todo mundo esteja alinhado, não só no KPI, mas com aquilo que ligue, de fato, com a estratégia. E ele garante a agilidade na correção da rota, ou seja, os ciclos são mais curtos do que, normalmente, uma meta anual que as empresas antigamente definiam. E, principalmente, ele define o que não é importante, ou seja, aquilo que a empresa não deve fazer, porque aquilo que ela deve fazer estão ali nos objetivos e nos resultados-chave. Imagine uma empresa que faça lá todo o seu planejamento estratégico e ela identifique ali que é uma fraqueza para ela, que é um ponto crítico para ela alcançar uma visão futura, o nível de satisfação dos seus colaboradores. Uma vez que ela identificar isso, no modelo sem OKR, o que ela ia fazer? Né? Ela já teria que definir um indicador e suas metas seriam traduzidas lá em vendas, em despesas, em geração de caixa, e ia buscar algum indicador ali que traduzisse a melhora, o avanço na satisfação dos seus colaboradores, mas esses indicadores às vezes podem nem existir. Então, o O do OKR, ele pode te ajudar a simplesmente, sem depender se exista um indicador ou não já sendo medido na empresa, a colocar um objetivo. E esse objetivo pode ser melhorar a satisfação dos meus colaboradores. Ponto. Não interessa se você tem um indicador. Até porque essa metodologia do OKR, ele traz como OKR a possibilidade de ser um indicador já existente, mas ele pode trazer o alcance, a conquista de um projeto que seja binário. Nesse exemplo aqui, se a empresa ainda não tem um bom indicador para medir o avanço em satisfação dos colaboradores, um KR de um período curto a partir dali, de um próximo trimestre, pode ser implementar um índice de satisfação dos colaboradores. E aí eu posso juntar algo que vai ser medido com um objetivo qualitativo, refletindo a real preocupação, a real demanda da empresa naquele momento.
Exato. E a metodologia OKR parece que a gente está inventando aqui, né? Inventando moda com a metodologia OKR. Na verdade, não. Algumas das maiores empresas do mundo já usam o OKR há muito tempo. Eu comentei da Intel. Mas quem mais usa? Ambev, BMW, a própria GE, Netflix, LinkedIn, UX, Amazon, Google. Ou seja, algumas das maiores empresas do mundo já usam isso há muito tempo. E até por isso que elas são as maiores empresas do mundo e continuam crescendo e dominando o mercado que elas atuam. E aí essas empresas, né, elas saem do planejamento estratégico lá e você pode falar, poxa, mas uma Google, uma Amazon, essas empresas são muito dinâmicas, são empresas de tecnologia, a realidade delas muda o tempo todo, elas só têm objetivos de curto prazo. Se engana, essas empresas só se tornam empresas com valuations de trilhões de dólares, porque essas empresas enxergam lá na frente. Então elas definem esses objetivos estratégicos lá do longo prazo e elas vêm cortando, vendo quais são os KRs que têm que ser implementados amanhã, no próximo trimestre, daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, e ela vai tornando isso dinâmico, tendo o foco nesse objetivo estratégico lá do futuro. E aí eu consigo conectar futuro, trazendo para o meu presente, desenhando qual o KR, seja um KPI que eu tenho que alcançar, ou seja um projeto que eu tenho que implementar para cumprir o objetivo deste período como um pedacinho onde lá na frente vai se somar no alcance de uma grande ambição. E uma coisa que muita gente acha também que o OKR, para ser bem sucedido, ele tem que ser atingido 100%, na verdade não. O OKR ele preza que as empresas avancem de fato para o caminho e até resultados exponenciais, muitas vezes, aquele caminho estratégico que ela definiu. Então o OKR, para ser bem sucedido, não necessariamente ele tem que ser atingido 100% daquele KR, daquele objetivo que vocês colocaram ali. Então, o OKR se baseia muitas vezes em alguns casos onde é imprevisível definir o futuro. Então, uma empresa onde a aquisição de clientes dela hoje é muitas vezes presencial, ela quer colocar um canal mais digital, quanto que esse canal vai trazer de clientes, ou qual que vai ser o resultado desse canal? Muitas vezes, na realidade das empresas, isso não é possível de medir. O OKR, qual que ele te permite? A definir metas esticadas, de uma forma que a sua equipe, a sua empresa se desafie além do que elas estariam acostumadas a fazer, para atingir de fato aquela realidade que parece inalcançável, e é fazer coisas novas, é inovar, fazer coisas que muitas vezes elas nem imaginariam que podiam fazer. Então o OKR ele fala muito de metas stretch, são metas esticadas, de fato, além da realidade atual, e das metas moonshot, ou seja, aquelas metas, literalmente, tiros na lua, ou seja, muito aquém da realidade possível e imaginável para a empresa. Bom, dando mais exemplos disso aqui, o que a gente traz de benefício do OKR em relação a um simples desdobramento de KPIs? Suponha uma empresa que quer crescer, que ela quer aumentar o seu volume de vendas. No modelo de tradicional, ela pode fazer todas as etapas do planejamento estratégico ali bem feitas, mas ela não vai conseguir fugir de definir metas de venda, se ela quer crescer lá, se ela quer dobrar do tamanho do longo prazo, tudo bem, isso é desafiador, aí ela tem que crescer 20% no próximo ano. Ela vai simplesmente distribuir 20% a mais nos KPIs relacionados a vendas já existentes dentro da sua organização. Ao passo que, se ela se torna livre para escrever um objetivo qualitativo, ela pode perceber que para alcançar uma visão desafiadora como essa, ela pode ter que fazer, poxa, eu tenho que expandir a minha atuação para outros estados, por exemplo. E aí, tudo bem, aí ela vai colocar o KR de venda fora do estado, porque eu sei que para esse crescimento o objetivo é importante. Mas mais do que isso, eu vou possibilitar que outras áreas criem objetivos interligados a isso e que vão de forma muito mais detalhada e conectada criar caminhos para esse alcance. Por exemplo, o jurídico vai abrir uma unidade, um escritório, né, o jurídico, a contabilidade, nesse outro estado, para eu ter representantes de vendas lá. Isso é uma entrega, é um KR para um trimestre, numa composição que lá na frente vai levar a mais vendas em outro estado e um aumento aí do meu indicador de vendas, compondo esse crescimento lá no futuro. O marketing também pode lançar uma campanha em outro estado XYZ, conectado a toda essa questão. Então, os Os possibilitam isso, aí eu criar novos KRs e desdobrar, conectando toda a empresa naqueles objetivos globais da organização. E como que você deve implementar isso no seu negócio, na sua empresa? O primeiro passo que a gente recomenda, muitas vezes, se for uma empresa mais tradicional, do mercado mais tradicional, é começar pequeno, começar em um departamento específico, ou em uma área específica, ou uma entrega específica,
fazer isso durante um trimestre ou um semestre, testar o modelo, testar esses KRs ali que não são necessariamente um indicador, mas que são entregas definidas ali que vão te ajudar a caminhar na estratégia e alinhar esse time dessa área específica, desse departamento específico a usar essa mentalidade. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai dar certo, vai ter um pouco de desafio de adaptar essa metodologia. Depois, feito isso, vocês podem expandir para outras áreas ou até, quem sabe, na empresa inteira. Na nossa experiência, a gente fez dessa forma, expandimos para uma empresa inteira, muitas vezes uma empresa, nesse caso, uma empresa tradicional, nossa primeira experiência com a KR, e foi transformador. A empresa passou a ser uma empresa muito mais executora de estratégia, caminhou de fato para onde ela queria no longo prazo, e a gente, de fato, garantiu todo mundo no mesmo barco, no mesmo caminho, na mesma direção, aquela estratégia definida. Esse ponto do Augusto é excelente, porque como o OKR fez muito sucesso em empresas relacionadas à tecnologia, tem gente que pensa que ele serve só para empresas da nova economia, empresas mais modernas, empresas high-tech. E não, pelo contrário, exatamente por conseguir desdobrar melhor e conectar os objetivos com as métricas e as iniciativas, o OKR funciona muito bem para empresas tradicionais. Então eu vou conseguir fazer esse desdobramento e atingir os objetivos e fazer com que essas empresas tradicionais estejam muito mais alinhadas rumo aos resultados globais que ela quer alcançar. E quais devem ser os ciclos dos OKRs, né? Ciclos anuais, ciclos semestrais, bianuais. Quanto mais previsível ou mais longo é o ciclo de investimento do mercado, então, empresa mineradora, por exemplo, o ciclo de planejamento, consequentemente de definição dos objetivos e resultados-chave, mais longo ele é. Então, uma empresa, uma mineradora que vai fazer uma mina nova, o ciclo de CAPEX dela é muito alto, ela não pode fazer ciclos muito curtos. Mas a maioria das empresas, grande realidade das empresas que estão, né, cada vez o mercado mudando mais, tecnologias mais aplicáveis no negócio delas, quanto mais curto o ciclo, mais adaptável e mais rápido a empresa consegue se moldar ali aos diferentes cenários e corrigir rotas se for o caso. Então a gente recomenda, para implementar essa metodologia, normalmente ciclos trimestrais. E aí quando a coisa for mudando pouco, vocês forem executando mais o caminho da estratégia ali e de fato for tendo ciclos um pouquinho mais longos, vocês podem mudar para o ciclo semestral de revisão dos OKRs, de revisão de performance da sua empresa. Isso vai fazer vocês cada vez mais olhar para o planejamento da estratégia da empresa, olhar para onde vocês querem chegar no longo prazo e se questionar se de fato a empresa está indo no caminho correto e os resultados-chave, os objetivos são bem definidos de acordo com esse caminho estratégico que vocês estão. Lembrando que, independente desse ciclo ser trimestral, semestral, esse é o ciclo de correção de rota. O objetivo de longo prazo tem que ser mantido e eu estou olhando lá, né? O O, seja o O, se já tem KR de longo prazo também. Mas eu vou vendo para este trimestre, para o próximo trimestre, ou para este semestre, para o próximo semestre, o que eu tenho que fazer agora, de novo, rumo ao objetivo lá do longo prazo. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, nos procure no Instagram, Augusto F. Teixeira, Vinícius Aroeira e SPAC Gestão. Se inscreve no canal e entra no link aqui da bio que a gente vai ter uma condição especial para vocês.